Tudo bem, meus caros? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X, né? Seguindo na linha que nós já estávamos estabelecendo, vamos hoje tentar trazer um pouco do significado da segunda parte do início do credo. Nós vimos nas últimas aulas Deus Pai, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, vimos lá os poderes e as capacidades de Deus, Criador do céu, na última aula, o mundo espiritual. Hoje nós vamos nos ocupar na parte do credo que trata de Criador da terra. A terra aqui, num sentido amplo do nome, ele está se referindo a tudo que é material. Na última aula, nós vimos tudo que era espiritual, a criação dos anjos, né? O paraíso. Agora Deus vai criar o mundo. Eu vou chamar de terra. Só que essa terra engloba também o nosso planeta com T maiúsculo, o planeta Terra, tá? Então, o sentido de terra aqui não é só o sentido literal da palavra. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Então, Deus vai criar a matéria. Nós vimos, então, na última aula, que só existia Deus, nas últimas aulas, só existia Deus. Deus, então, cria o mundo espiritual e agora vai criar o mundo material. E a primeira ideia que nós temos que guardar dessa criação é uma palavra muito simples. Deus viu que tudo era bom. Só com esse trecho, nós já vamos destruir a heresia cátara, tá? Mas isso é só no século XII. Mas o fato é que Deus viu que tudo era bom. Essa criação material desenvolvida por ele era algo que era perfeito segundo a sua natureza, tá? Porque a perfeição absoluta é Deus. A perfeição dos seres é segundo a sua própria natureza. Então é essa criação que nós vamos ver hoje, tentar entender um pouco por que Deus realizou isso, tá bom? Deus, então, cria todas as coisas. E a primeira coisa que nos vem à cabeça são as inúmeras teorias de origem do universo, que aparentemente apresenta-se como sendo algo negando a existência do Criador. Mas não é bem assim. Por exemplo, a mais famosa delas é a teoria do Big Bang, né? A grande explosão que deu origem a tudo. Será que isso viola a doutrina revelada? Não, não viola. Não viola, sabe por quê? Porque pensar numa desordem gerando ordem somente com um agente ordenador. Não dá para imaginar uma ordenação a partir da desordem. O exemplo clássico que muitos autores usam é a famosa sopa de letrinhas, né? Quem já tomou a sopa de letrinha aqui quando era criança, né? Várias letrinhas de macarrão, né? Se você pegar uma sopa daquela, jogar de cima de um prédio, qual a probabilidade dela cair lá embaixo formando os Lusíadas de Camões? Né? Não dá. Se nasceu de uma desordem, a desordem permanece. Agora, se houve uma desordem e a desordem se ordenou, houve um agente ordenador. Então, começou numa explosão, bum! Ótimo! A partir daquela explosão, do nada, porque Deus cria do nada, ele vai ordenar toda a matéria criada por ele. Então, pode-se acreditar nessa explosão, que o início foi uma explosão? Pode. Agora, eu posso também não acreditar. Eu posso achar que não foi uma explosão. As coisas surgiram a partir de uma calmaria, por exemplo. Tá? Todas as teses, nesse sentido, não violam o que a igreja ensina, o que a revelação mostra de que Deus criou todas as coisas. Tá? Então, falou-se de Big Bang, ótimo, perfeito. Mas se veio depois a ordenação das coisas, houve um agente ordenador. Isso vale para tudo, tá? É um princípio que não existe uma coisa que foi pré-estabelecida do acaso. Né? Há um estudo profundo de um padre francês sobre essa questão da evolução das espécies,
mas nós não vamos tratar disso aqui porque o assunto é nebuloso demais. Porém, esse princípio, ele vai nortear também esse entendimento. Um dia, quem sabe, a gente vai falar sobre isso. Mas o fato é que Deus, ele ordena todo o universo, né? Ele cria todo o universo material, ok? Pois bem, por que Deus fez isso? Só ele existia, ele se bastava por si próprio. Deus se basta, Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Não há nada que Deus precise. Ele é um ser perfeitíssimo, simples, puro espírito. Para que ter coisas, né? Porque ele quer refletir na sua criatura, ele quer comunicar à sua criatura o amor que ele vai ter pela obra que nasceu dele. Então Deus, sobre isso, ele vai desenvolver um fim primário para a criação e um fim secundário para a criação. Qual é o fim primário? O fim primário da criação é que toda criatura dê glória ao Criador. O que é dar glória ao Criador? É agir conforme a sua natureza. Cada coisa tem uma natureza, tá? Ó, já a gente vai ver isso aqui. Cada coisa tem uma natureza. E se essa natureza, ela obedece à ordem para a qual ela foi criada, ela dá glórias ao Criador. Um exemplo, a árvore, o ser da árvore, um vegetal que gera flores e frutos. Se a árvore nasceu, cresceu, deu flores, deu frutos, o fruto caiu, pronto, a árvore já deu glórias ao Criador. Ela seguiu exatamente a ordem para aquilo que ela foi estabelecida. E assim vai valer para todos os seres criados, tá? Esses seres, eles não são livres. A árvore só sabe ser árvore. Tá? A aranha faz uma teia maravilhosa, mas ela só sabe fazer aquela teia. Não adianta você tentar ensinar ela a fazer outro tipo de teia que ela não vai aprender, não. Tá? Os animais que possuem capacidades um pouco mais desenvolvidas, mas também são irracionais, eles têm a sua própria natureza e vai sempre obedecer aquela natureza. Vocês nunca vão ver um cachorro miando, nem um gato latindo. Então, quando o animal ele obedece à sua própria natureza, ele dá glórias ao Criador. Mas é curioso, ele não tem como fugir daquilo. Esses seres não podem ser diferentes, eles não conseguem ser diferentes daquilo. Eles são aquilo, né? A natureza deles foi assim estabelecida. Então, Deus dá um fim primário à sua criação, que é para dar glórias ao Criador. Já o fim secundário é a participação na felicidade do Criador. Ele faz com que a criatura dê glórias ao Criador e, com a glória do Criador, participe da felicidade do seu Criador. Só que existe um limite de cada felicidade. A felicidade de um cão, por exemplo, é poder servir ao seu dono, vigiar a casa, guardar o terreno. Qual é a felicidade do cavalo? Transportar o seu dono, puxar uma carroça, né? Se o animal faz isso na sua natureza, aquilo ali é a plena felicidade para eles. Agora, a felicidade para nós é outra. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nós vamos chegar no homem e na mulher, tá bom? Então, Deus cria, repetindo, primeiro fim, dar glórias ao Criador. Segundo fim, participar da felicidade e da alegria do Criador segundo a sua natureza. Por isso é que Deus cria as coisas. Ele poderia não criar nada, mas resolveu, por amor, realizar todas essas coisas e dividir com as suas criaturas a sua glória e a sua alegria. Ok?
Pois bem, Deus, quando cria o universo, e é outra discussão também que se vai, né, os planetas, os astros, aquela história, o universo é infinito ou não é infinito? São infinitos maiores ou infinitos menores? Existe essa discussão, tá? Ora, se nós tomarmos filosoficamente, tudo que se transforma está morrendo. Tá? Esse é um princípio interessante. Você quer saber se um ser acaba, é só observar se ele se transforma. Se ele se transforma, é porque ele está morrendo. Ele não está conseguindo realizar a coisa como tem que ser e ele sofre uma adaptação. Essa adaptação, um dia vai chegar a um limite e ele vai morrer. Um ser que está vivo, ele se repete, ele não se transforma. Se o universo se transforma, e está provado que se transforma, logo ele é finito. Um dia vai acabar. Se um dia vai acabar, ele é finito. Um dia todas as coisas não vão acabar, logo o universo é finito. Só que a finitude do universo, ela pode ser imensurável pelo homem. Não dá para medir, mas não significa que ele seja infinito, tá? Porque ele se transforma. Eu trago muito esses conceitos de filosofia porque eles ajudam muito a gente a compreender a revelação. Toda revelação, ela é baseada na razão. Então, Deus não viola a inteligência humana. Ele coloca de uma maneira que o homem possa entender o que é revelado. O que a gente não atinge é porque está além da nossa inteligência. Um dia nós vamos entender no céu, mas por enquanto temos um limite, tá? Então, baseado assim, podemos chegar à conclusão que essas coisas todas criadas por Deus, elas têm um fim, tá? Elas não são infinitas, ok? Depois, então, quando Deus termina a criação, e entra outra questão muito importante aqui, é a questão do tempo da criação das coisas, né? Dos animais, das plantas, da água, da luz, do sol, dos astros. A Sagrada Escritura menciona tudo em dias, tá? 6 dias Deus criou, né, todas as coisas e descansou no 7º. Esses dias a igreja nos fala que não precisamos acreditar que foram dias de 24 horas, tá? Esse conceito de dia de 24 horas é variável, né? Alguns povos tinham dias de 30 horas. Você acreditar que os dias de Deus foram dias contados certinhos de 24 horas é só porque na hora de traduzir, aquela história da tradução, quem traduziu usou o que estava mencionado pelo autor original. Mas o sentido de dia ali é época. Pode ser uma era. Pode ter levado muito tempo. E por que levou tempo? Por que levou dias? Por que levou épocas? Por que levou eras? Porque o mundo precisava estar de tal jeito que a principal obra de Deus pudesse viver. Deus estava preparando aquilo tudo para uma obra muito maior que ele faria depois, tá? Então, o sentido de veio primeiro a luz, depois veio as águas, veio os peixes, veio toda a criação sofrendo essa transformação para que houvesse um ambiente onde a maior das criaturas, a melhor das criaturas de Deus pudesse viver naquele mundo, tá? Então, eu posso falar 6 dias, 5 dias, 4 dias? Claro, não tem problema nenhum. Mas entendam, não são dias de 24 horas, tá? Pode ter levado muito tempo. Para Deus, como eu falei, não tem o tempo, né? Para Deus, tudo é um ato só. Então, para ele, pouco importa. Tá? Ele poderia também ter feito tudo em dias mesmo? Poderia. Poderia. Tá? Mas a igreja não nos obriga a acreditar que foram dias de 24 horas, tá? Mas eras ou épocas, tá bom? E deu-se, então, a criação da matéria, né? Nessa criação, no meio dessa criação, Deus vai fazer um berço, vamos dizer assim.
ele vai criar o paraíso. O paraíso não era a terra toda, não? Não. Era uma parte da terra que era o paraíso. Não é? O que estava fora do paraíso, bom, como era isso exatamente, nós não sabemos. Mas o paraíso era um local. Aonde era esse local, professor? Olha, muita gente cogita milhões de coisas, mas o lugar mais citado é Mesopotâmia, Iraque, tá? É o lugar que provavelmente havia o paraíso terrestre. E o local onde hoje, tradicionalmente, se diz que era, claro que há quem conteste, há quem diga que não era bem ali, o lugar está desolado, é um deserto bege, assim, da cor de aquilo ali, assim mais ou menos, sem vida, sem nada. Não sabemos se exatamente era ali, mas provavelmente era nessa região, porque é onde surgiu a civilização. Os homens mais antigos, os registros, sempre levam para esse ponto, entre os rios Tigre e Eufrates, né? É a Mesopotâmia. Então, provavelmente era ali, mas houve um paraíso terrestre, sim. Isso alguns pretendem negar. Não dá para negar, porque isso é verdade revelada. Houve um paraíso terrestre e nesse paraíso terrestre, né, Deus preparou uma espécie de reino para a sua obra mais grandiosa, tá? Pois bem, qual era a obra mais grandiosa de Deus? O homem. O homem aqui no sentido de humanidade. Mas primeiro, de fato, o primeiro a ser criado foi o homem, né? E Deus tira o homem do barro. Isso é literal na Escritura? Sim. Deus criou o homem da matéria. Aquela matéria que ele criou todas as coisas. Mas a essa matéria, Deus infunde uma alma espiritual. Nasce então o primeiro homem, tá? Criatura magnífica, perfeita, maravilhosa, criada por Deus, diferente dos anjos, né? Os anjos têm a perfeição deles, mais alta, mas são puro espírito, não tem corpo, não tem orelha, não tem nariz, não tem boca, não tem nada disso. Mas o homem agora vai ter. Ele vai criar um ser que é corpo e alma. Um espírito dentro de um corpo material. E vai criar esse ser para ser rei de todas aquelas coisas que ele já tinha havia criado antes. E, curiosamente, ele faz esse homem, dá vida a esse homem e apresenta todas aquelas maravilhas para o primeiro homem, que é Adão. Tem gente que quer negar. Não existe Adão. Não, Adão. Nisso nós não podemos. Há certas coisas na Sagrada Escritura que são verdades reveladas, né? Houve um primeiro homem e uma primeira mulher. Um dia eu conto para vocês a história da Eva mitocondrial. Já ouviram falar disso? Não é? Impressionante, né? Mas um dia eu falo. Se eu entrar nisso agora, a aula se perde. Mas o fato é que Adão foi lá criado e Deus apresentou aquele reino maravilhoso, né? Toda aquela beleza, aquelas delícias, aquelas grandezas. Imagina o que não era o paraíso na Terra, né? Não dá para a gente imaginar. Só que Adão olhou aquilo tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, mas nada era igual a ele. Nada era igual a ele. Ele não se identificou com nada daquilo. Não, tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas nada disso pode ter nenhuma participação comigo direta. É aí que Deus, então, faz com que Adão durma, né? É como se fosse uma cirurgia aquilo. Engraçado, né? E do lado de Adão, que convencionou chamar-se costela, né? Mas foi do lado, né? Ele tira uma parte de Adão e cria a mulher. E aí, sim, Adão, quando é apresentado a Eva, ele se encanta com ela absurdamente e diz, essa aí sim,
agora eu tenho alguém que será parte comigo, carne da minha carne, né? Ossos dos meus ossos, né? Aí sim, o homem agora estava completo dentro do paraíso com a sua companheira. Deus instituiu isso dentro do paraíso, né? Foi o primeiro matrimônio da humanidade, dentro do paraíso ainda, né? É o conhecimento, esse encanto que o homem tem pela mulher e a mulher pelo homem, já começa no momento da criação deles, tá? Já já nós vamos falar o que vai acontecer com isso depois do pecado original. Mas o fato é que o encantamento que houve de Adão conhecer Eva e Eva conhecê-lo foi talvez de uma maravilha inimaginável, né? Então agora estava tudo perfeito. Os reis daquele reino estavam já no poder das suas coisas. Era um jardim de delícias. E os homens possuíam, homens e a mulher, o homem e a mulher, possuíam dons especiais. Deus vai dar 3 tipos de dons a essa criatura que ele acabava de fazer, para ter aqueles fins também. Primeiro, dar glórias ao Criador. E segundo, participar da felicidade do Criador. A mesma coisa que valia para os seres inferiores, valerá para eles também, tá? Que dons são esses? A gente vai ter que ver um por um. Eu queria botar esses dons no quadro também, mas não dá, porque isso aqui é um pulo do gato, né? É uma chave para a gente compreender a questão do pecado, tá? Mas vamos seguir, então, nesses dons. Deus dá 3 tipos de dons para a sua criação. Primeiro, os dons naturais. O que são os dons naturais? São os dons próprios da natureza humana. Capacidade de comer, capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir, caminhar, respirar, tudo que é próprio da natureza humana. Esses dons são os dons da nossa natureza. Deus, quando nos criou, já estava tudo ali colocado dentro do nosso corpo, aliado ao nosso espírito. Esse é o primeiro tipo de dom, que é o mais inato da gente. O segundo dom já foi um presente de Deus, que não faz parte da nossa natureza, mas ele quis incrementar a nossa natureza. É como se fosse um presente. Olha, eu criei você e vou te dar tais coisas a mais que você não tinha. Que coisas são essas? São os dons préternaturais, ou seja, estão acima da natureza, tá? A natureza já tinha os seus próprios dons naturais. Ele vai dar os que estão além da natureza. E esses eram grandes presentes mesmo. Vamos ver cada um deles? O primeiro dom préternatural é a imortalidade do corpo. Ora, a natureza que se desenvolve se acaba, né? Chega ao fim. Só que ele pegou a natureza humana e disse: não vou dar um presentinho a vocês. Vocês não vão acabar. Imortalidade do corpo. O homem e a mulher não morreriam. Presente. Por que eu insisto? Presente, presente, presente. Porque naturalmente não teria. Foi Deus que deu. Então, é um dom préternatural. O segundo dom, imunidade e isenção de dor. Nosso corpo jamais pegaria qualquer moléstia e não sentiria dor em absolutamente nada, né? Se por um motivo qualquer. Isso talvez não acontecesse por causa da ordem que o homem tinha sobre si, mas vamos supor, numa ideia assim, só para exemplificar, se Adão se cortasse, o corte não traria dor para ele, tá? Ele não se cortaria, porque os atos dele seriam tão perfeitos que ele saberia usar cada coisa de forma absoluta, né? Mas, de qualquer forma, é só para exemplificar. Imunidade e ausência de dor, segundo dom préternatural. Terceiro, a
integridade e o domínio sobre as criaturas. Adão e Eva, eles tinham total domínio sobre os seres. Eles saberiam agir diante dos animais mais perigosos, que para eles não seriam perigosos, porque eles teriam domínio sobre esses seres em relação a eles. Tudo ali ficava harmônico em relação à natureza humana e os seus dons preternaturais, tá? Então, a harmonia desses seres. O próximo dom é a imunidade da ignorância. O homem e a mulher não ignorariam nada. Tudo o que havia ali, eles conheciam, sem precisar buscar o conhecimento da coisa. Diferente dos anjos, tá? O anjo via a essência e o fim, o último de todas as coisas. O homem, ele sabia o que era tudo, tá? Tudo que estava dentro do paraíso, ele sabia exatamente o que era. Esses foram, então, os dons preternaturais somados aos dons naturais. Olha quanta coisa Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher, né? O próximo presente de Deus vai ser o maior de todos, que é o dom sobrenatural. Dom natural, preternatural, sobrenatural. O que é o dom sobrenatural? É a capacidade de ver Deus face a face. Adão e Eva viam Deus. Adão conversava com Deus de frente a frente. Isso era um dom sobrenatural. Esse, então, é muito além do que o ser humano poderia imaginar ter. Porque o primeiro era natural de nós. O segundo foram presentes. Esse terceiro, então, é uma participação na vida sobrenatural do Criador, onde ele poderia falar com Deus como quem fala com um amigo próximo. Guardando, é claro, a reverência, né? Mas você poderia estar diante de Deus e poderia ver Deus sem que a morte te tocasse. Esses 3 dons, senhores, foram dados a Adão e Eva. Os 2 eram santos. Já estavam mergulhados na santidade já nessa época. Tudo estava perfeito. O que aconteceria depois? Vamos supor que não houvesse pecado original. O que ia acontecer? Alguns teólogos falam que Deus deixaria o homem e a mulher viverem ali, teriam seus filhos, procriariam, gerariam uma geração de santos e seres perfeitos, e um dia ele pegaria todos esses homens e mulheres e levaria direto para o céu. Puf! Eles imaginam que talvez acontecesse isso, mas tudo é uma suposição, não foi isso que aconteceu, né? Então, participantes de todos esses dons, né? Deus não podia deixar de fazer com o homem o que ele fez com os anjos. Você lembra o que ele fez com os anjos? Ele submeteu os anjos a uma prova. Não seria justo, né? Se ele provou os anjos, ele tinha que provar os homens também. Porque Deus preza muito a escolha feita, né, de forma total e amorosa. Então Deus ia submeter o homem a uma prova. E a prova, senhores, foi justamente a permissão da tentação. Os 2 poderiam não ter caído? Sim. Eles poderiam não ter caído. Pois, há suposições do que poderia ter acontecido, mas eu não vou dar esse detalhe, não. Então, Deus permite uma tentação. Ele permite que o demônio, o próprio Lúcifer, né, vá até o paraíso na forma de uma cobra. Não quer dizer que a cobra seja um demônio, tá? Ele vai na forma de uma cobra. Lembra que o anjo pode assumir forma de animais, pode manipular a matéria? Ele permite que o demônio apareça na forma de uma serpente. Mas antes
antes disso acontecer, Deus, ao apresentar aquilo tudo para o homem e para a mulher, ele já deixa uma ordem que já era parte da prova. Vocês podem comer de tudo que há aqui, usar de tudo que há aqui, usufruir de tudo que vocês quiserem, só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, tem gente que argumenta assim, mas Deus impediu que o homem tivesse um conhecimento? Não. O que é o conhecimento do bem e do mal? O conhecimento do bem e do mal era a capacidade de conhecer o bem e flertar com o mal. Com isso, o homem estaria num patamar, passaria pela cabeça dele que ele estaria num patamar semelhante ao Criador. E foi justamente onde o demônio pegou. E por que o demônio foi em Eva? Por que ele não foi primeiro em Adão? Existe um porquê disso na própria característica do homem e da mulher. Vocês devem saber, claro, que o mundo do homem é todo nas ideias. O homem ele está sempre lá buscando os conceitos mais elevados das coisas. Pelo menos o homem era assim, né? Buscando os conceitos mais elevados das coisas e a mulher buscando as coisas práticas dessa realidade que o homem buscava. Então, um precisa do outro. Então, quando o homem se ocupa demais nessas coisas elevadas, a mulher puxa ele para a realidade, tá? Ora, se o demônio tentasse, ele usa um artifício prático, né? Se vocês comerem dessa fruta, o pessoal desenha maçã, mas nenhum lugar está falando que é maçã, não, tá? Fala que é um fruto, tá? Qual era o fruto, ninguém sabe, né? Tem gente que diz que era jaca, mas não dá para provar nada disso. Na verdade, era um fruto que era proibido porque daria a eles um conhecimento e nesse conhecimento eles seriam igual a Deus. A tentação foi essa, olha, vocês vão ser iguais a Deus. Né? É só comer. Por que não pode? Vocês já não conhecem o Criador, vocês vão ser igual a Ele. Eva, então, aceita, achando que aquilo traria um benefício. Tá? E oferece a Adão, que também aceita. Então, o pecado foi dos dois. Alguns tentam dizer, mas a culpa foi de Eva. Não foi da culpa de Eva. Eva, na verdade, ela precisava do assentimento dele e ele poderia ter negado o pedido dela. Os dois pecaram. Os dois cometeram, na verdade, 4 pecados. Nós vamos ver quais os pecados que eles cometeram. E o problema, senhores, é que quando eu cometo um pecado, eu estou cheio dos problemas relacionados aos meus pecados que vêm do pecado original. Eles não tinham nada disso. Lembram das perfeições que eles tinham? Na hora que eles escolheram ser igual a Deus, havia uma maldade profunda naquilo ali. Mas eles não eram santos? Eram, mas não são perfeitos, porque só Deus é perfeito. E a prova era essa. Será que vocês vão passar? Não passaram. Cometeram o pecado original. Quais os pecados que eles cometeram? O primeiro pecado de Adão e de Eva foram a desobediência. É o primeiro pecado. Desobedeceu. Já tinha falado que não podia, mas eu vou fazer. O segundo pecado, soberba. Seremos iguais ao Criador. Segundo pecado. Terceiro pecado deles, infidelidade. Não souberam ser fiéis àquilo que receberam de Deus. E o quarto pecado é a gula. Porque eles não precisavam comer aquilo. Então, claro que a gula dos 4 é o menos grave, né? Mas o pior deles foi o primeiro, que foi justamente a desobediência. Senhores,
Eu posso chamar desobediência de revolução. Não posso? Na raiz de toda revolução está a desobediência. Não é? O que é uma revolução? É uma desobediência à ordem estabelecida. É claro que a gente pode usar a palavra revolução num sentido positivo, mas a revolução que eu falo é revolução com R maiúsculo. Né? A revolução, é a revolta contra a ordem, né? É disso que eu estou falando. Então, cometeram o que a igreja vai chamar de pecado original, porque está na origem do homem. Quando Adão faz isso, né? E Eva aceita o oferecimento, Eva aceita o oferecimento do demônio e vai oferecer a Adão também, e ele também aceita, os dois cometem o pecado. E pelo fato deles terem todos esses dons, a escolha deles foi de profunda maldade. Pecaram, quiseram pecar. Eles tinham todos os meios para facilmente dizer: vai, sai daqui, bicho maldito. Mas nenhum dos dois falou. Quiseram ser igual a Deus. E aí, meus caros, vai gerar os problemas da nossa vida. Né? Por quê? Porque, pela ordem de ofensa, eles entraram numa situação dificílima. O que é a ordem de ofensa? Vou explicar para os senhores. Vamos supor, como é seu nome mesmo que eu esqueci? Rosiel. Isso. Uziel resolveu ofender um amigo de trabalho dele. Ele não se dá muito bem com o amigo dele, resolveu lançar ofensas contra o seu desafeto. Ofendeu o amigo dele gravemente. O Uziel vai lá, pode amanhã reparar o erro. Chegar para ele e dizer: puxa, meu amigo, olha, esquece aquilo que eu falei, você é um homem muito bom, retira aquelas ofensas todas, vamos voltar à nossa amizade. Ele conseguiu reparar o erro porque o amigo dele estava em igual dignidade a dele. Agora vamos supor que o Uziel ofendesse o pai dele. O pai dele já está numa dignidade um pouco mais alta que ele. Ofender pai e mãe, agredir pai e mãe, já é um pecado bem mais grave, mas ainda dá para o Uziel consertar. Vamos supor que o Uziel então resolvesse ofender o rei. O rei está num patamar mais alto ainda de dignidade. Mas ainda assim, com um castigo muito brabo, o Uziel poderia reparar o erro dele. Agora, seu amigo, seu pai e o rei, eles têm dignidades baixas ou altas, mas são dignidades finitas. Como é que eu reparo uma ofensa a uma dignidade infinita? Não dá para reparar. Já era. Você ofendeu quem é infinito. Você vai reparar como? Não tem como. O homem mergulhou dentro de uma situação tal que era irreversível. Deus, então, dá o castigo. Perdem o paraíso. E quando perdem o paraíso, o que eles perdem? Primeiro, o maior dos presentes de todos, o dom sobrenatural. Vão perder também o quê? Os dons preternaturais. Ah, é? E agora? E agora? E agora? Vocês vão morrer. Vocês vão ficar doentes. Vocês vão sentir dor. Vocês terão que trabalhar para ter o que precisam. Porque vocês ofenderam a dignidade infinita de Deus. Deus, então, expulsa os dois do paraíso. Imediatamente, quando eles pecam, eles já começam a ter vergonha da nudez, coisa que eles não tinham. Os dois estavam completamente nus no paraíso. Por que está com vergonha? Está com vergonha por causa de quê? Já tem alguma coisa errada naquilo ali, né? E aí eles já começam a ter que se cobrir, né? Porque já tem alguma coisa diferente na alma deles. Então, Adão, ele perde esses dons
a alma dele passa a ficar manchada por esse pecado, que vamos chamar de pecado original. E como ele era o primeiro homem e Eva a primeira mulher, a próxima geração de homens não seria mais criada pelas mãos de Deus. Viria deles. Logo, herdaria tudo que era deles. Se não tivesse o pecado original, ninguém herdaria isso. Agora tem. E o pecado original vai causar uma desordem na natureza humana absurda. E é isso aqui que eu queria mostrar para os senhores, ó. É o que acontece na alma do indivíduo, a nossa também. Qual é a desordem da coisa? Para você estabelecer uma ordem de qualquer ser, você precisa conhecer o ser como ele é. Tá? Se você tem uma desordem no conhecimento das coisas, você está tendente ao erro. Então, vamos lá. O homem tem uma inteligência. A inteligência está dentro do dom natural do homem. Então, ele saiu do paraíso e não perdeu. Ele perdeu o que era preternatural. O que era natural, ele não perde, né? Não vai tirar do homem o que era da natureza do homem e da mulher, tá? Então, ele tem inteligência. Além da inteligência, outra coisa que é natural são os 5 sentidos externos que nós temos. A visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, né? Tudo isso são os nossos sentidos, né? Esses sentidos, eles produzem o que a gente chama de intelecto agente. O que é intelecto agente? Quando eu vejo alguma coisa, eu quero imediatamente entender esse ser aqui. Por que ele tem lente? Por que ele tem essas hastes? Por que ele tem pernas? Por que as pernas são tortas? Esse intelecto agente vai agindo nos seres de forma que a gente vai tentar descobrir o que é. Esse intelecto agente, ele é sempre acompanhado do intelecto passivo. Esse intelecto passivo é o seguinte, é quando você chega e diz, agora eu entendi o que é. Eu sei o que é. Isso dá uma paz, não dá? Quando a gente conclui um negócio, agora eu entendi, eu sei o que é. É o intelecto passivo, né? Só que esse homem, manchado pelo pecado, ele tem um apetite sensível e um apetite racional. Ele quer as coisas segundo a ordem racional. Eu quero óculos para usar na cara para poder enxergar. Mas ele também tem um apetite sensível que está desordenado. Então, quando ele fica nervoso, o que ele faz? Ele pega o óculos e taca no chão, destrói o óculos. Ele se deixou levar pelo apetite sensível que levou ele a uma desordem causada pelo pecado anterior. Só que esses apetites, em Adão, eram perfeitos antes do pecado. O apetite sensível estava em perfeita harmonia com o apetite racional e que movia ele para o bem. O que era o bem? O bem era aquilo que ele conhecia. Vamos supor, Adão olhou para uma casa. Tinha casa no paraíso? Mas vamos botar a casa aqui para exemplo ficar melhor, tá? Uma casinha, né? Adão olhou para uma casa. O homem olha para a casa. Pelo intelecto agente, ele descobre que isso é uma casa. Quando ele descobre que isso é uma casa, imediatamente ele forma um conceito imaterial de casa na cabeça dele. Ele já sabe o que é uma casa, tá? Ótimo. Se ele chegou ao conceito imaterial, ele chegou à essência da casa. Não importa se a casa é em estilo alemão, em estilo japonês ou em estilo africano, é uma casa. Ele sabe o que é por conceito imaterial. Esse conceito imaterial se torna verbo. Verbo aqui no sentido de ação. Ele torna algo existente, tá? Torna-se também o termo da coisa, ou seja, o que a coisa é, e gera o que a gente chama de palavra. A palavra, na verdade, é um reflexo da essência da coisa. Tudo isso era feito por Adão sem o menor problema.
O único problema é que com o pecado, os apetites de Adão ficaram completamente desordenados. É o que leva ao pecado. Você então vai agir sempre com a vontade sendo atormentada pela paixão. Vontade, paixão, o tempo todo. Isso é o nosso aguilhão, senhores, tá? É o que Adão teve que enfrentar, além das outras coisas também, né? Ter que caçar para comer, se vestir, ficar doente, curar a doença, trabalhar, né? E tudo mais. Então, essa ordem aqui é como acontece no ser humano o conhecimento das coisas. Se não houvesse o pecado original, nós chegaríamos sempre ao bem de alguma coisa de forma ordenada. Nunca pecaríamos. No momento em que os nossos apetites enlouquecem, a paixão entra no meio da vontade. E aí a minha vontade fica viciada. Quando eu quero, por exemplo, matar alguém, minha vontade é matar alguém. Se a paixão vai dizer o quê? Mata, mata, mata. Se a minha vontade fosse ordenada, eu não mataria. Eu venceria a paixão. A paixão seria um cachorro que eu botei na coleira e segurei. Só que o que o pecado faz? Ele tira a coleira do cachorro e ele se torna uma fera que você não consegue segurar. Esse era o problema do homem. Como é que vai resolver isso? Como é que vai resolver isso? E agora? O homem se precipitou numa desgraça, mas nós sabemos que Deus é justo e misericordioso. Na sua justiça, ele teve que fazer isso com o homem, porque não seria justo. O homem, depois de fazer uma coisa dessa, com todos esses dons, não, tá tudo bem, deixa para lá, não precisa não, vamos continuar aqui. Não, isso é injustiça. Não dar a punição a quem comete um erro é injustiça. Deus jamais seria injusto, mas Deus também é misericordioso. Uma coisa não anula a outra. Então, a mesma forma que Deus foi justo, ele foi misericordioso, porque no momento em que ele aplica a justiça do pecado, ele promete a redenção. Vocês vão amargar nesse mundo, mas em algum momento o libertador virá para tirar vocês dessas correntes. Quando? Não disse quando. Só disse que seria na plenitude dos tempos. Era a única pista que os homens tinham, tá? Então, dessa forma, o homem sai do paraíso e, ao sair do paraíso, se lembra dos presentinhos que a gente ganhou? A gente vai ganhar outros 3 presentes, mas tudo presente de grego. Tá? Qual é o outro presentinho? Só que esse presentinho fomos nós mesmos que nos demos, tá? Não foi Deus, não. Qual o presentinho? O primeiro presentinho. Concupiscência da carne. Olha que legal, hein? Legal nada, né? Terrível, né? Isso é o nosso aguilhão, né? Concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É a cobiça desordenada, é prazeres meramente materiais, gula, intemperança, impureza, tudo isso vem da concupiscência da carne. Aqui, os apetites, tudo louco dentro da gente. Segundo problema que a gente arranja, concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos é a cobiça desordenada pelas riquezas do mundo. Tudo que eu vejo eu quero, tudo que eu vejo eu quero, né? E o terceiro problema, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É justamente a preocupação demasiada com a reputação, com as honrarias, com a ostentação. É isso que vai ser os nossos novos presentes que nós vamos ter que conviver. E com isso, vai ficar cada vez mais difícil estabelecer a ordem na hora do conhecimento das coisas. Esse esquema aqui é como funciona a nossa inteligência.
Por isso, senhores, que quando a igreja, aí já vai ser depois da redenção, né? A igreja estabelece um catecismo, por exemplo. O que é um catecismo? São palavras, termos essenciais. Ela está dizendo, é aquilo ali, é aquilo lá, justamente para facilitar a gente. Porque para a gente é muito difícil, tá? A vida é uma dificuldade, tá? É problema o tempo todo. É desgraça o tempo todo. Por quê? Porque nós mergulhamos nessa situação. Ok? Pois bem, Deus não abandona o homem. Ele dá aquela pista do restaurador. Só que como é que vai ser esse restaurador? Pela lógica, a gente já podia ter previsto isso, mas nem os profetas entenderam muito bem como seria isso. Mas hoje, sob o olhar da igreja que recebeu a revelação, ela vai dizer, vamos lembrar, a ofensa feita a Deus é de valor infinito, não é? Dá para o homem restaurar? Não dá. Não tem dignidade humana capaz de fazer isso. Então quer dizer que Deus poderia então ter feito o seguinte, já que vocês não vão conseguir reparar, eu vou reparar por mim mesmo daqui. Não, aí não seria justo, porque Deus não ofendeu ele mesmo. Deus foi ofendido. E foi ofendido por quem? Por um homem. E se foi ofendido por um homem, tinha que um homem restaurar. Mas essa conta não está batendo, professor. O homem não tem dignidade para restaurar. E Deus não pode restaurar o que ele não fez? Como é que vai ser essa história de restauração? Simples. Já vai ser assunto da próxima aula, tá? União hipostática. Nomezinho esquisito, né? Acho que é assim mesmo que se escreve. União hipostática. O que é união hipostática? É a natureza divina e humana num único ser, Jesus Cristo. Necessariamente, para que o restaurador viesse, esse restaurador tinha que ser homem e Deus. Não podia ser só Deus, porque Deus não fez nada contra ele. Não é justo. Não podia ser só um homem, porque não teria dignidade para restaurar o que tem valor infinito. Logo, na ordem racional da redenção, esse restaurador tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso, eu acho que é São João Crisóstomo. Se eu estiver errado, senhores, por favor, me corrijam, tá? Eu acho que foi São João Crisóstomo que disse assim, ó feliz culpa. Ó, feliz culpa. Eu não sei se foi ele, mas ele diz assim, esse pecado foi maravilhoso. Por quê? Porque nos rendeu uma redenção jamais vista. Se não houvesse pecado, não haveria encarnação. Se não houvesse encarnação, não haveria Jesus Cristo, nosso Senhor, feito homem, né? Então, ó feliz culpa que nos deu tamanho redentor. Eu acho que foi São João Crisóstomo, tá? Então, senhores, a criação do homem, a criação das coisas, tomam esse aspecto, tá? O homem também vai perder a capacidade de ordem em relação aos animais, né? Ele já vai ver um leão, ele vai ter que matar o leão vai matar ele. Você está entendendo? Então não acabou aquela coisa do domínio sobre os animais, tá? Então toda a nossa geração herdou o pecado original. E as consequências disso, essa desordem do apetite sensível, do apetite racional, todos nós. Como é que vai resolver isso? A graça. Só com a vinda de Nosso Senhor isso vai ser resolvido. Todo o povo hebreu, por mais escolhido que fosse, tudo que eles tinham não era de valor sobrenatural, era de valor natural. O valor sobrenatural só vai ser dado, a restauração do sobrenatural só será realizada
com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, naquele momento, a dívida está paga. Por causa da dignidade divina que ele possuía. Ok, senhores? Até aqui tudo bem? A plenitude dos tempos. Mas por quê, professor, que quando nosso Senhor nasce é a plenitude dos tempos? Ih, rapaz. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Pax Romana? Aí já vai entrar a história no catecismo. Os romanos, eles chegaram a um grau de ordem e estabelecimento e administração e leis dentro de Roma e das províncias tão bem organizada no tempo do primeiro imperador, que foi Augusto, né? Otávio Augusto César, Otávio, né? Otávio Augusto dava dignidade divina a ele. Otávio Augusto César, em homenagem a Júlio César, que nunca foi imperador. Mas o imperador foi Otávio. Otávio, ele consegue estabelecer uma paz, uma ordem dentro das províncias, de tal maneira que o mundo conhecido, de alguma maneira, estava associado a Roma e dependia da ordem por causa da presença de Roma. O caso da Judéia, por exemplo, vocês sabem que foi no tempo de Pompeu, o segundo triunviro do primeiro triunvirato romano, que assume a Judéia como província romana, para organizar a bagunça que estava ali. E os romanos organizam. Tá? Depois uma série de revoltas vão explodir. Mas no tempo de Otávio, o mundo estava em paz. Roma interligava tudo e todos. Pelas estradas romanas se chegava em qualquer lugar que você quisesse. Né? Era a Pax Romana. E nessa Pax Romana é o momento da plenitude aonde o Redentor deveria aparecer. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos então para as dúvidas e para as repercussões. Minha primeira pergunta é como é que Adão, né, vamos dizer assim, tendo essas qualidades presentes, foi possível ele fazer essa escolha ruim? Maldade, mas aí, pois é, por isso que gerou algo tão terrível. Porque para ele era muito fácil, O ato dele repelir o demônio, para ele seria como jogar esses giz ali, ó. Pum! Mas ele escolheu por maldade. Não, eu quero ser igual a Deus, sim. Então a maldade dele foi profunda. A nossa não. Nesse ponto, nós não cometemos erros tão terríveis como foi o erro de Adão. Os nossos pecados, muitas vezes, vêm desse desequilíbrio aqui, ó. Entendendo? Então, o nosso pecado, em comparação com o de Adão, foi bobo. Então, ele já tinha uma liberdade, né? Não tinha liberdade quando ele come o fruto. Não, já tinha. Era o que fazia a diferença dos seres até então criados para os reis daquela criação, que era o homem e a mulher. Eles eram livres. E é na liberdade que você é testado. Não é verdade? E aí eles escolheram. E para eles aquilo ali foi uma maldade. Aquilo foi uma maldade gigante, né? Alguns teólogos entendem o seguinte: quando Nosso Senhor morre, ele vai aos infernos, que são os reinos inferiores, tá? Não é o inferno do demônio, não. São os reinos inferiores. E uma deles era o inferno dos justos. O que era o inferno dos justos? Era onde ficava guardada a alma dos homens que naturalmente foram bons antes de Cristo, mas não conheceram a revelação. É claro que estava lá quem? Adão e Eva. Adão e Eva não foram para o inferno, não, tá? Eles depois se arrependeram daquilo terrivelmente. Há quem diga, a teologia, na sua maioria, diz que Nosso Senhor, quando abre esse inferno, ele tira primeiro Adão e Eva. Há quem diga que eles são tirados por último. Porque eles causaram um problema tão grande que foram os primeiros. Não foram os primeiros, sim. Foram os primeiros, né? Eles foram tirados de lá quando houve a restauração. Mas a maldade deles foi absurda, tá? Eles foram maus mesmo, tá? Mas se arrependeram. Né? Sensacional. Acho que entendi. Dentre as qualidades que eles tinham, né? Preternaturais, estava o conhecimento das coisas sem
a necessidade de uso da razão, né? Não era por investigação. Não, não era para investigação. Eles tinham conhecimento Infuso. Inato. Infuso, é. Uhum. Por que esse conhecimento inato e infuso não se estendia às consequências desse ato aí, a natureza da árvore do conhecimento? Se... não. Essa era vedada. Essa era vedada. Agora, eles tinham conhecimento necessário para entender que aquilo ali seria uma espécie de golpe contra o Criador. Nós vamos fazer isso aqui e seremos iguais a ele. Tá? Nesse sentido. Agora, consequências de tudo que haveria depois, não. Isso aí eles não teriam como saber. Tá? Então havia um limite. Porque não era anjo, né? Se fosse o anjo, saberia. O anjo não. O anjo, se fosse um anjo ali, o anjo já sabia tudo. Por isso que o anjo nunca se arrepende. E o homem e a mulher se arrependem, tá? Isso. Posso fazer uma ilustração? Sim, claro. Sobre a teoria do Big Bang? Sim, claro. A teoria moderna que nós temos hoje sobre origem, o espaço e tempo, é da relatividade de Einstein, Sim. que não tem nada a ver com relativismo. Não, sim, claro que não é. Sim, claro é. Só que o seguinte, quando ele desenvolveu a teoria, ele colocou uma constante chamada constante cosmológica, porque para ele o universo ele não tinha início, ele era eterno, ele era estático. E foi um matemático belga, que era um padre belga, o Sim, Lamaitre. né? Sim, exatamente. Ele acontece. E ele falou assim, não, sua própria teoria tem um pontinho ali que é o seguinte, teve um início. Teve um início e ele está expandindo. Está expandindo, é. Mas aí eles tiveram Claro, conversando, claro. coisa e tal, né? Depois o Hubble, tá? Quando ele viu que o universo está expandindo, né? Aquele desvio para o vermelho, né? Aí confirmou experimentalmente a teoria de Lamaitre. Aí Einstein removeu aquela constante da equação, isso porque aí. mantinha fixo o universo. E ele falou, foi o maior erro da minha vida. Aí. E, então, o Big Interessantíssimo, interessantíssimo. Bang foi uma criação, quer dizer, é uma teoria criada na própria Igreja Católica. Exato. Tá? Não há... É o Lamaitre, eu não lembrei do nome dele, por isso que eu não quis citar. É isso aí, exatamente. Perfeito, é isso aí. Realmente, impressionante. Ele tinha levantado ali também. Então, a concepção de culpa que o mundo moderno, e isso de alguma forma entrou na igreja, vislumbra com relação ao pecado original, faz com que o homem hoje diz que, falando sobre o pecado original, por ele não ter cometido, ele ter herdado, mas por ele não ter cometido, Bom você falar nisso. por ele não ter cometido, então de alguma forma não seria justo, né? Não seria justo Ele herdar as consequências. herdar as consequências. Então, talvez num julgamento, aquilo que ele não fez, aquilo que ele herdou e que gerou uma desordem na sua vida, porque aí vai gerar outros problemas. Vai gerar o problema da misericórdia e até algumas pessoas dentro da igreja que vai dizer que o inferno está vazio. Sim, entendi. Que é uma visão moderna de que o homem também... Olha, a visão não é moderna, hein? Isso aí você já encontra em Orígenes. Exatamente. Foi uma coisa trazida de uma proposição condenada lá nos primeiros séculos. Mas, de qualquer forma, como o modernismo, como diz São Pio X, né? É o esteio, não é esteio? É a palavra que ele usa? Não, é o valo comum de todas as heresias. O que é o modernismo? Você pega todas as heresias que existiram no passado e junta tudo ali, né? Então essa está lá dentro também, né? Sim, pois é. Essa questão da justiça. Sim, claro, é verdade. Quer ver só uma questão justiça disso? Existe um aspecto do pecado original que nós não vamos pagar por ele. Quer ver só? Uma criança nasce com pecado original, né? Todos nós nascemos. A criança morreu sem batismo. Vai para o inferno? Não. Por que não vai para o inferno? Mas não tinha um pecado gravíssimo ali? Mas não foi ela que cometeu. Viu? Deus reconhece isso. Tem um limbo, não sei o que, tem uma... O limbo, a doutrina do limbo, ela está presente na doutrina da igreja.
Mas seria um local, é um nome que a igreja dá ao local onde estariam almas que não são capazes de entrar no paraíso. Quem não tem o batismo não pode entrar no paraíso. Mas Deus não vai mandar para o inferno uma criança que não cometeu o pecado. O pecado foi herdado. Então, deve haver um lugar que essas almas ficam. E por elas não terem a complexidade de uma alma batizada, elas são felizes naquilo ali. Como é que eu posso dizer? Uma criança não batizada no limbo está em perfeita alegria, porque a alminha dela é um cálice cheio d'água, né? A alma de um batizado é um oceano. Então ela está feliz com o que ela tem, né? O que às vezes choca a pessoa, mas Deus vai deixar essas alminhas lá, né? Deus pode levar essas alminhas para o céu? Claro que pode. Mas nada na doutrina afirma categoricamente que ele vai fazer isso. Entendeu? Então, nesse ponto aí que você falou, existe uma consideração de justiça em relação ao pecado original. Não foi você que cometeu, não fui eu que cometi o pecado, eu herdei isso. Então, se eu morro sem batismo na minha pureza, só com o pecado original, com a pureza natural, Deus não vai me condenar. Entendeu? Então, há um equilíbrio de justiça nessa afirmação. Existe até mesmo um pensamento, uma doutrina protestante que fala sobre, não vai adiantar. Você vai tentar. Não, mas aí já é o problema do Lutero, né? Porque Lutero, ele vai desenvolver... Toda a doutrina protestante, ele toma como exemplo ele, né? Ele tinha um problema sério com luxúria, né? E aí ele tentava se castigar o tempo todo com coisas terríveis do Lutero, em tempo que ele era frade, né? E ele não conseguia vencer a concupiscência. E por ele não vencer a concupiscência, ele achava que era impossível vencer a concupiscência. Se é impossível vencer a concupiscência, então, calma aí, como é que é essa história? Não, a graça, então, é um manto que esconde a minha concupiscência. Eu não a venço. Não, vence sim. Ó, o apetite racional, o apetite sensível. Se vocês estiverem ordenados, você vence, né? Mas vencer não significa anular, tá? Você derrota a tentação, mas ela pode voltar. Mas se você se mantiver no estado de graça, você domina. É isso que Lutero não entendia. Ele achava talvez que a coisa fosse passar. Não passa. Você tem um pecado dominante. Vamos supor que o indivíduo ele tem o pecado dominante de ser atraído por imagens imorais, né? Aquilo vai ficar ali nele, mas com a graça ele vai dominar aquilo. Vai chegar um momento que aquilo não vai causar mais nada nele, mas está ali. É um cão acorrentado. Se eu mantiver ele acorrentado, ele não vai me morder. Agora, se por maldade eu solto a corrente um pouquinho... Isso ainda foi pior, com o hipercalvinismo, né? Que é o extremo do calvinismo, ainda pior do que Lutero. Exato. Eu digo que Calvino ele foi mais pernicioso que Lutero, porque ele foi mais inteligente que Lutero. Ele foi mais sofisticado que Lutero, né? Então, o calvinismo realmente é uma doutrina perigosa. O luteranismo em si ganhou toda a fama, Lutero, o pai do protestantismo, tal, não sei o quê. O Henrique VIII. Henrique VIII, desculpe, né? Um macaco de imitação, né? Mas o Calvino não. O Calvino é perigoso, né? O Calvino... Bom, mas é exatamente isso, tá bom? Senhor? Tinha ela. Vamos lá. Professor, Pois não. você falou da gravidade do pecado. Sim. Realmente ele ofendeu. E ele não Ofendeu a Deus por maldade bem elevada, porque ele tinha todos os dons, né? E como que se sabe que ele se arrependeu? Ele e Eva se arrependeram? Eles se arrependeram. Não. O Gênesis fala que eles se arrependeram. Até por... Mas a forma como... Na Sagrada Escritura isso aparece. Depois tem o filho dela que é santo, né? Que é o Sete. O Sete é o perfeito, né? Então já demonstra ali que a geração dela já tinha alguém com uma perfeição natural, apesar de ter o pecado, tal, de haver o pecado, havia uma perfeição natural. Então certamente eles se arrependeram. Morreram santamente os dois,
tá? Só que não tinha céu ainda. Ficaram lá esperando. Tem uma ilustração interessante também, claro, que não é um livro canônico, não é um livro sagrado, mas é Claro. o apócrifo, né? Sim. O Evangelho de Adão é lindíssimo, porque mostra o arrependimento, ele vai Ai, pra que bonito. aquela coisa toda. Interessante. Eles choram copiosamente, é bem interessante também. Né? Interessante. Eu nunca li. Eu comecei a ler, é incrível. É incrível, né? Você já ouviu o que tá falando? Diga. Não sei ao certo, mas de que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles ficaram bem próximos das fronteiras. Desse paraíso Sim, da terra. possivelmente. E São Miguel Arcanjo ensinou a eles a agricultura. Exato. Assim, o Adão, quando estava naquele estado anterior, ele tinha aprendido um monte de coisa, né? Tudo que ele olhava, ele já sabia o que era. Então, ele já sabia plantar, ele já sabia como usar os animais, ele sabia como usar as plantas. Esse conhecimento ele não perdeu, porque esse conhecimento é próprio da natureza humana. Você conhecer e guardar, o conceito imaterial da coisa. Guardou o conceito imaterial da coisa, ele perdeu os dons, mas a memória fica. E provavelmente ele usou muita coisa que ele aprendeu no paraíso para a vida dele comum fora do paraíso. A única diferença agora é que não havia mais a ordem da vontade, a razão ordenando a vontade. A vontade agora seria atacada pela paixão e a paixão moveria a vontade. Tá? Esse é o nosso problema, tá? Esse é o nosso problema. É a paixão mover a vontade. Se nós tivéssemos a vontade ordenada, a paixão seria aqui, controlada. Ela não desaparece, a gente controla, tá? Isso é bastante interessante. Professor, mas isso, vamos dizer assim, esses presentes de grego, né? Que eles vieram por causa do fruto ou foi porque Deus pôs a gente? Não, vieram consequência do pecado original. É como se a natureza tivesse dado uma loucura dentro dela, se torceu pela desobediência. Pela desobediência, ele comeu o fruto. Fruto em si era só um teste. Era desobediência. Não, o fruto não fez nada. A desobediência é que foi o problema ali. Sim. Então é como se a natureza que estava lá toda ordenadinha fizesse assim, torceu tudo. Aí o que eram aqueles dons virou esses problemas todos aí. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, orgulho e ostentação, desejo pelas coisas materiais, prazeres ilícitos. Veio o turbilhão de tudo que era vamos dizer assim, o torcer da ordem natural. Entendeu? E era uma mentira, então. Satanás estava Claro, mas quem mais sabe fazer, ele mentiu. Vai ser igual a Deus, nada. Sim. E Adão sabia que não ia ser igual a Deus. Uhum. Ele vai na maldade mesmo. Houve maldade ali, entendeu? Sim. Porque é um teste, né? Mas não houve maldade entre os anjos? Sim. Se houve maldade entre os anjos, por que não pode ter havido maldade entre os homens? Mais alguma coisa? Então acho que podemos encerrar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Muito obrigado, senhores, e até semana que vem. Você acabou de assistir a 5ª aula do curso de Catequese Tradicional. Como curso completo tem a duração prevista de 150 aulas em 3 anos, isto significa que ainda precisaremos gravar, editar e publicar mais 145 formações de catequese. O investimento para viabilizar o curso é altíssimo, de forma que precisamos da sua ajuda para concluí-lo. Torne-se um membro patrocinador a partir de R$ 5,00 mensais em membros.centrodonbosco.org e nos ajude a disponibilizar estas aulas pelo YouTube, de modo que elas possam fazer um enorme bem ao Brasil, a Portugal, às demais nações lusófonas e a diversos brasileiros que moram ao redor do mundo. Saiba que todos os recursos obtidos pelo streaming de membros são reinvestidos completamente na produção de novos vídeos. E eles foram os responsáveis por publicarmos no YouTube mais de 200 aulas sobre diversos temas e 5 formações do nosso curso de catequese. Aqueles que nos ajudarem a viabilizar o curso de catequese ainda terão acesso exclusivo no streaming de membros a 4 documentários, a dezenas de palestras do nosso evento anual, chamado Liga Cristo Rei, e a cursos dos professores Rafael Tonon, Lucas Lancaster e Marcelo Andrade. Faça a diferença como membro patrocinador.
e um bom curso de catequese para você.